Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e estou de volta aqui no Estúdio Leste, em BH, para mais uma rodada. Muitas doses de conversa boa sobre o que envolve saúde mental. E a gente vai abrir essa segunda temporada com o texto O Mal-Estar na Cultura. Porque nesse texto Freud descreve, né, esse cenário no qual a gente vive todos os outros assuntos que têm sido abordados aqui. Então, obrigada por acompanhar. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, acompanhe a gente, compartilhe, ajuda a gente a abrir essa roda aí, porque essa conversa é de todos nós, que estamos aí compartilhando essa existência nesse mesmo tempo e espaço. Então, muito bem-vindo e bora lá. Bom, sempre soube que alguma coisa dentro da minha cabeça não funcionava direito. Essa é a primeira frase da Rosa Monteiro no livro O Perigo de Estar Lúcida. Dentro da minha cabeça, mas fora de lugar. Dentro e fora, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, estou em casa e sou estrangeiro. A casa é minha e não sou senhor na minha própria casa. Uma espécie de abrigo às avessas, como a casa do Vinícius de Moraes, talvez. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Não tinha chão. Dormir na rede não tinha parede, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. É com muito esmero que a gente constrói um bunker. Sabe aquele abrigo subterrâneo que nos protege de conflitos armados, de desastres naturais? Mas, de repente, a gente percebe ali, naquele lugar escondido, a companhia de um estranho. E um estranho familiar, daquele tipo que torna o ambiente inóspito, porque traz notícias que a gente não quer receber. E de repente, algo que eu me esforço muito para manter em secreto, ele consegue deixar escapar. Isso escapa e angustia. Angustia porque é estranho, mas é tão meu. Lembra da brincadeira que os inimigos do rei, lá nos anos 80, fizeram com o inseto do Kafka? Como posso evitar essa coincidência? Encontrar uma barata com a minha aparência. Será que esse ser sou eu? E a gente segue na corda bamba, tentando marcar os limites entre dentro e fora, a fim de evitar o desprazer proveniente do mundo externo, mas ao mesmo tempo tentando eliminar as fronteiras entre eu e o objeto, em busca do prazer de ser inteiro, não dividido. E assim, nessa busca pelo sentimento oceânico, o que a gente encontra é o mal-estar. E quem vai conversar comigo aqui hoje é o João Batista Mendonça. Estou feliz demais de ter João aqui. Foi meu professor, meu orientador, e eu tenho aqui hoje a alegria de ter a oportunidade de te agradecer e de falar o tanto que você é importante na minha formação. E não só nas aulas, porque eu falo que você não dá aula, né? O que você faz é a transmissão da psicanálise, e de um jeito maravilhoso. Mas, sobretudo, na orientação. Eu estava num momento muito delicado, o João não sabia nada assim do meu cenário ordinário, vamos falar assim, mas você escutou a outra cena e fez intervenções que foram muito importantes para que eu conseguisse sair de um ciclo de gozo mesmo e encarar aí essa estrada de fazer, esse caminho do desejo. Então, quero aproveitar aqui para ter essa alegria mesmo de te agradecer. E é uma honra ter você aqui para conversar comigo. Obrigada. Eu que tenho a agradecer, Rebeca. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, é muito bom estar conversando, falando sobre transmissão em psicanálise. Sim. É muito bom estar retomando essa conversa com você, porque é uma conversa que não se encerra. Sim. Né? E eu me recordo que quando foi época, né, da sua orientação, a época de quando você cursou a disciplina comigo, Sim. também foi época da pandemia. Sim. Então foi época que nós estávamos descobrindo, né, novas Sim. formas de manter a comunicação. Uhum. Então Verdade. essa contradição do estar isolado, É. do estar preso em casa, né? E ao mesmo tempo as janelas para o mundo nunca estiveram tão abertas. Ao mesmo Sim. tempo o mundo nunca foi um espaço tão
contínuo, né, a nossa Uhum. casa. E isso dá mesmo essa condição de estranheza. É, Né? verdade, ótimo. Então, retomar essa discussão, retomar a questão da transmissão, né, da Sim, psicanálise, retomar a discussão das pulsões, né, que foi sim. um conceito que você trabalhou de uma maneira muito original e muito Uhum. própria no seu trabalho de conclusão de curso. É sempre um prazer. Então, Ai, eu, que eu que bom, tenho a obrigada. agradecer estar aqui, né? Obrigada. E esse espaço, né? Esse é o espaço mesmo, hoje, o espaço privilegiado da gente sustentar essa transmissão da psicanálise, Sim. sustentar a psicanálise na sua diversidade de É, discurso. eu acho preciso, né? A gente tentar Uhum, mostrar isso mesmo, a psicanálise fora dos consultórios também, e ocupando aí a cidade e o espaço exato. público, Uhum. né? Obrigada, eu queria que você se apresentasse aí. Quem é o João nessa corda Bom, bamba, é, essa né, ligação com a academia? falando né, da transmissão, falando da psicanálise, de mim, da trajetória que eu tive com a psicanálise, eu formei, né, quando vou começar por aí, então, quando eu formei em psicologia, eu já apresentava um caminho, já apresentava uma escolha pela psicanálise. Isso foi lá no finalzinho, início dos anos 80, final dos anos 70, eu formei em 81. E na realidade, a psicanálise, ela sempre se apresentou para mim como algo a ser investigado. Uhum, Posteriormente, né, a gente sempre teve essa discussão nas instituições da psicanálise, daquilo que é a psicanálise em intenção e do que seria a psicanálise em extensão. Então, a psicanálise em intenção, ela é alguma coisa mais mapeada, embora jamais será dita em totalidade, porque cada análise é única, sim. mas eu fui trabalhar no campo da saúde mental. Uhum, E, na realidade, um trabalho no campo da saúde mental no momento em que a saúde mental ela estava sendo construída, sim. né? E dentro dessa dimensão, numa profusão de discursos entre a questão da luta Uhum, antimanicomial, a reforma sanitária, a reforma psiquiátrico. psiquiátrica, Uhum, a necessidade da construção de um novo modelo de atenção à saúde mental, e tudo isso forçava muito a interrogação em relação à psicanálise. uhum, E dessa trajetória inicial, em determinado momento, eu entendi que a universidade ela ocuparia um lugar sim. privilegiado dentro dessa interlocução e acabei me dirigindo para lá. Né? Uhum, Então, a universidade ela fez parte da minha vida como esse espaço de interrogação, de discussão e de pesquisa sobre as possibilidades da psicanálise na sua extensão. sim. E dentro dessa perspectiva, quando eu me dirigi ao mestrado, na época Uhum, que eu fiz mestrado ainda tinha uma outra configuração, o que me chamou a atenção era exatamente a discussão do modelo educacional. uhum, E aí eu pude contar com pessoas assim incríveis, o Célio Garcia, sim. né? E a Eliane Marta, né? Que foi Uhum, minha orientadora, e que, na realidade, assim, permitiram que eu me enveredasse nessa discussão, porque a educação ela nasce na modernidade com uma perspectiva de poder dar conta de tudo. uhum, Né? O pressuposto inicial da didática na modernidade, com Comênios, é você uhum, poder ensinar tudo a todos. sim. E na realidade eu vinha de um lugar que eu queria dizer assim, olha, não tem jeito de ser alcançado, né? Não há como ensinar tudo a todos. E aí, exatamente, eu caí para a discussão, então, para a pesquisa sobre a questão do mal-estar. A Que princípio, ótimo. voltada à questão da educação, né? Ver como é que Uhum, esse mal-estar se instala no processo educacional, já retomando aquela coisa do Freud, né, que educação e psicanálise compartilham a condição de serem ofícios impossíveis, impossível. né, e que essa impossibilidade tem a ver Uhum, com a questão do mal-estar.
Então, né, para Fantástico. além da clínica, É, essa discussão do mal-estar na educação, na formação, na sim. sociedade, na cultura, sempre foi algo que teve e está muito presente na minha vida. Ótimo, ai, fantástico. E aí tá também nas orientações nos hospitais, não é isso? E na Isso, né? direção da A questão, num primeiro momento eu tomei contato com a psicologia hospitalar. hospitalar, né? De início meio que por acaso, né? Mas sempre a gente constrói um caso no acaso. Então, o hospital era esse momento de poder se deparar com a concretude dos nossos corpos. Uhum, Né? Então, essa questão de pesquisar o real do corpo sim. parte por você observar o que que é a concretude dos nossos corpos. Uhum, E o hospital é um espaço privilegiado sim. disso, né? Porque, na realidade, lá você lida com uma questão de que, essencialmente, o tempo todo a condição de trauma é mantida. Sim. Né? De Então, trauma e acho que de um outro ponto que a gente vai abordar aqui também, que é da nossa limitação, né? Da finitude, da uhum, precariedade do corpo, né? exatamente, Ali está o né? mal-estar também. Ali está o mal-estar e ali está essa questão, fim, né, Sim, mesmo daquilo que é a ideia do nosso corpo, enquanto um espaço que se inscreve aí na dimensão da vida, sim. né? Ai, quero um Então, dia só para falar dessa parte hospitalar, muito interessante. Mas então tá, aí queria te hum, pedir, João, para a gente começar contextualizando, continuar aqui, né? uhum. Contextualizando o mal-estar na cultura. Parece que Freud primeiro cogitou a felicidade e a cultura, a infelicidade na cultura, e optou pelo mal-estar, pelo Né? Quando, descontentamento. quando a gente, né, tem um convite assim tão agradável para poder estar falando de um tema que é um tema árduo, Sim, e necessariamente você vai pesquisando e você vai tentando puxar pontas, às vezes que a gente não tinha observado num primeiro momento, eu fui retomar o mal-estar, não especificamente no texto do mal-estar, sim. mas naquilo que antecedeu a escrita do texto do Uhum, mal-estar. E essa discussão em Freud, ela se mescla com a própria construção da psicanálise. sim. Então, quando se investiga essa questão da felicidade, se investiga essa Uhum, questão do custo civilizatório, sim. né, nós vamos deparar com essa discussão na correspondência do Freud com Fliess. Uhum, Então, já desde o início da construção da psicanálise, se lê um Freud dizendo que ó, tem alguma coisa na cultura, tem alguma coisa no campo do incesto, uhum, na realidade, a dimensão de construção da civilização, ela tem preço, essa uhum, civilização que se produz em cultura, ela tem um custo que necessariamente não é a felicidade, uhum. né? Ou seja, o homem, ao sair de uma condição de animalidade, da sua condição animal, né, de ir para além, um certo substrato, o Freud nunca abandonou a ideia da nossa organização fisiológica, da nossa Sim, organização enquanto orgânico, isso está sim, tá posto, né, na teoria das pulsões, a fonte pulsional é o corpo, sim. mas a realização se dá por construtos outros que não a possibilidade da obtenção de um prazer direto, Uhum, né? Então, essa série Prazer, Desprazer, ela vai chegar um momento que ela já não consegue dar conta de poder explicar a complexidade do sintoma, sim. né? E aí a gente se depara com Freud, que vai pensar o sintoma como desejo, Uhum, né? E ao pensar esse sintoma como desejo, ele se depara da maneira como cada um, né? E é singular, cada um busca dar conta dessa dimensão do seu mal-estar.
Eu acho que isso Ótimo. é a questão que toca em Freud. Ele resiste a dar uma explicação genérica, ele Sim. resiste a dar uma saída otimista, né? Mas ele vai dizer assim: olha, a felicidade é uma possibilidade de uma construção singular, Sim. mas isso não quer dizer que ela não implique num custo Tem um sintomático. custo. Não vai ser sem um custo, Não né? vai ser sem custo. Sintomático. Isso. Ai, que ótimo. Então tá, esse texto está ali em 1930, então a gente já Uhum. voltou um pouco também, né? Você vai falar um pouco do contexto que estava ali no mundo ou não? A gente vai para frente, É porque bom a gente lembrar, porque, na realidade, o que que acontece? Se a gente pensar, né, até o que foi o modelo do século XIX, a Uhum, questão do iluminismo sim, e a derrocada dele, né, no final do século XIX, passagem para o XX, sim. não há como deixar de perceber que nós pensamos o século XX com a herança que nos legaram em termos de pensamento do século XIX. Uhum, E que, num certo sentido, ainda era muito cheio, ainda muito presente de uma ideia de um otimismo de que a humanidade poderia construir é, para si um futuro melhor. uhum, Né? Então, a passagem do século XIX para o século XX foi uma coisa assim muito nessa perspectiva de que alguma coisa melhor estaria para uhum. acontecer. E, na realidade, isso não se realiza, pelo Não, contrário. é, Né? Então, se a gente pensar o próprio território de Freud, a própria Viena, que o Freud sim, tanto adorava, uhum, Viena é a síntese dessa contradição. é, Porque é o legado do imperador Francisco José, né, que viveu, atravessou esse período aí até a início segunda de, década, né, do isso, século XX, uhum, mas que vive o apogeu e, ao mesmo tempo, vive o momento em que esse iluminismo vienense, essa coisa, essa obra-prima, que ela começa a se desfazer, começa a se uhum, degradar. E aí vem a Primeira Guerra Mundial, sim, e da Primeira Guerra Mundial todo o desgaste, uhum, né, todo o horror é, que a Viena vive, a crise econômica, e não tem saída, né, uhum, nisso nos anos 20. sim, E, na realidade, então, quando Freud escreve o Mal-Estar, 1929, uhum, 1930, ele está diante de uma constatação, né, que vem da guerra, que vem da crise econômica, que vem de um uhum, primeiro efeito de globalização, com a depressão econômica sim, nos Estados Unidos. E aí, na realidade, assim, o mal-estar expressa essa interrogação, ou seja, sim, por que aquelas condições tão boas lá não se realizaram? Né? uhum, O que faz com que a civilização, com todas uhum, as aspas aí que uhum, cabe esse termo, né? O que faz com que esse homem civilizado seja, de repente, remetido à barbárie? sim, Né? E são questões que, desde lá, elas permanecem sendo é, colocadas de maneira diferente, novos uhum, contextos, mas a questão continua essa, ou seja, por que que o caminho, né, da plenitude, por que que o sim, caminho da utopia, né, não nos parece viável? é, Né? A gente hoje vive talvez uma descrença radical das acho que utopias, sim, é, não é? Mas no século XX foi se observando isso. A cada é, tentativa de construção, você se depara com a Segunda Guerra Mundial, a é, Guerra do Vietnã, não é? Ou uhum, seja, você vai se deparando com desconstruções que mostram essa dimensão dessa impossibilidade. sim. Em que pese toda essa casca civilizatória, né, ali dentro tem um bárbaro.
E não fica assim a civilização, os elementos da civilização, aquilo que você produz dentro desse eixo Sim. civilizatório, sobretudo se a gente pensar no papel que o capitalismo Uhum. as indústrias passam a ter no século XX, Uhum. não representam, na Sim. realidade, uma dimensão de felicidade. Não, domínio do tempo, né, do espaço, da ciência, do Sabe? fogo. Não. Quando você pega assim, de repente o nosso contemporâneo se marca por discussão de compulsão, por uma discussão de um excesso de gozo, Sim. pelas práticas repetitivas, Uhum. pela convivência com uma linguagem binária, Sim. por uma ressurreição dos modelos autoritários. Uhum. Então, você vê que na realidade, assim, é, saídas possíveis, Sim. né? Elas não se realizam no sentido da totalidade. Acho que isso é importante deixar claro, Sim. né? Porque a saída, mas como incompletude. E Sim. como Ótimo. incompletude no sentido real da falta, né? Aquilo Sim. que é estrutural, uma falta estrutural. Sim. Né? O desejo se caracteriza por isso. Então É. há uma possibilidade desejante, Uhum. mas não no sentido de você fechar, de você completar essa falta. É. Né? Foi por onde você Ótimo. começou, ou seja, Sim. né, essa dimensão de conviver com o estranho que há em nós, da Sim. gente conviver com moradas que não se fecham. É. Né? Então, Isso. Haja mal-estar. haja mal-estar. Haja mal-estar. Mas então, a cultura ela é necessária, ela tem uma função e ela foi importante ali para Sim, nos proteger aí desses perigos da natureza, dessas ameaças. Então, sim. era necessário Ah, é, eu diria, né, uma acho que, estratégia. acho que a grande questão que a gente observa é o seguinte: olha, no que pese os modelos que tentam estabelecer um sentido para a dimensão humana, tá? É, numa base essencialmente material, Uhum. e que às vezes retornam a uma resposta essencialmente fisiológica e que buscam encontrar na condição da descrição do cérebro a questão da organização e da proposição do sujeito, Uhum. nós vemos que essas teorias elas se deparam com seus próprios limites, inclusive na base positivista delas. Tá. Né? Hoje, eu diria que a maior dificuldade para a neurociência está na física contemporânea, né? Toda essa discussão que está aí em aberto sobre o próprio pensamento sobre a questão da matéria. Então, na realidade, há o sujeito. Tá? Sim. A gente poderia enveredar por isso num outro momento, mas aqui Sim. basta essa constatação. Há o sujeito. Uhum. E a existência do sujeito faz com que a relação para com o mundo Sim. não seja uma relação imediata, não Sim. seja uma relação ausente de representação. Uhum. O mundo é o que nós representamos. E o que Sim. nós representamos é o que nós construímos. Então, E isso é singular. a cul- é singular, mas ao mesmo tempo causa, né, um certo laço, causa Sim. Sim. uma construção da possibilidade de que eu me referencie ao outro. E Uhum. nessa construção de uma referência ao outro, é aí que eu vou encontrar a cultura. Então, a cultura, num certo sentido, até como ponto de morada Sim. desse outro. E para Né? que seja possível compartilhar isso, a gente tem que renunciar a algumas ou a muitas. E aí, essa questão, quer dizer, a cultura está posta, né? E ela só é possível se a gente retornar bem classicamente, Uhum. bem, um modo muito clássico a Freud,
né? A cultura só é possível porque existe uma renúncia produzida pelo recalque. Ou Sim, seja, a satisfação plena, ela é interditada, e ela é interditada pela sim, cultura. Ela é interditada numa linguagem que é nossa ferramenta maior de construção cultural, que nos impossibilita o tudo, que nos sim, impossibilita o dizer tudo. sim, Então, ah, daí a essa condição, né? E o que a gente assiste no cotidiano da nossa clínica, sim, né? Que o sujeito está sempre buscando uma certa forma de dizer, de se posicionar em relação ao desejo, né? E uhum, sempre tendo que se haver com aquilo que o completo, o pleno, sim. não vai ser possível É. de ser organizado. É, e a gente não quer aceitar isso de forma alguma. A gente quer seguir brigando com isso Ainda sem bem, fazer. Ainda bem. ainda bem. Ai, eu pensava o Ainda contrário. Falei, bem. vamos fazer as pazes com isso e ver o que que dá para fazer com isso. Vamos saber fazer com esse osso. Né? A gente não tem que pegar aquela posição de uma briga no sentido de destruição. Né? Eu acho que o complicado é isso. Né? A Sim. gente, às vezes, tende a lidar com esse outro que incomoda, né? Que Uhum. incomoda diante da falta que está posto para a gente ali, no sentido de buscar excluir. Sim. E, Ai, que então, ótimo. né, quando hoje é tão frequente a gente dizer que é necessário incluir, que é Sim. necessário lidar com a diversidade, é que isso é mais amplo do que o que a gente consegue produzir, o que a gente colocar, ou seja, é necessário dar escuta, né, Sim. a esse lugar da diferença. E por quê? Porque o comum é você querer eliminar. O É. comum é você querer destruir. O comum é Ai, você ótimo. querer que não exista isso. É, eu tenho a Né? impressão de, na prática, é isso que a gente faz, não é isso que você está me falando Sim, também? Que a gente nunca se falou tanto em diversidade, mas a gente nunca se fechou tanto em guetos, né? Tá é, cada um é, é, fechado, são guetos diversos, mas não sei, me parece é um, uma impossibilidade, uma barreira muito grande para é, essa interlocução. Assim, é um paradoxo, né, é, que existe, porque na realidade, assim, você quer a diversidade, e a diversidade é posta pelo próprio mal-estar, para a gente não fugir do sim, nosso tema. sim, Né? Quer dizer, o mal-estar resulta em diversidade porque, na sim, realidade, você não tem uma saída global, você não tem uma é, saída totalizante. uhum, Então, o mal-estar implica nessa diversidade. Mas muitas vezes a gente quer, né, no momento em que se tornou possível, você dá voz às minorias, você dá sim, expressão ao singular, você tomou uma coisa estranha que é esse indivíduo, e bem no termo de indivíduo, né? Porque o sim, indivíduo é aquele que não tem espaço em si nem para a própria falta, ele é pleno, né? Ele é todo. ele é um, Então, esse indivíduo todo, muitas vezes ele nega ao outro a condição de que ele possa existir na sua diversidade. sim, E a gente vê a violência em todas as formas, né? Assim, a gente mantém um discurso, é necessário incluir, é necessário respeitar a diversidade, sim, mas se lida com feminicídio, se lida é, com a questão da violência contra as pessoas que estão na cifra LGBTQIA+, sim, você lida com a questão de modelos políticos que uhum, querem ser totalizantes, sim, polarizados. Então, você começa a perceber que, embora a gente tenha criado a possibilidade de que a diversidade se expresse, a sim. gente também criou um lado antagônico disso, que é querer converter insistentemente essa diversidade ao um, É, fazer uma unidade ali, fazer um, ser, né? fazer um, E 100% fazer um. aí É, é isso que não é possível. sim.
Eu né? peguei umas citações lá do Mal-Estar, tem uma Aham. quando ele fala do homem, né? Como o lobo do homem. Sim, Uma vez que o homem é o lobo do homem, não há outro meio para romper com a pulsão de autodestruição primária, senão aceitar conviver com seus semelhantes. Então a uhum, gente tem que se virar aí para conviver com o semelhante. E o primeiro homem a atirar um insulto na cara do seu inimigo e não uma lança, esse homem foi o verdadeiro fundador da civilização. Eu queria fazer um link aqui, porque você já trouxe a ideia da representação, do sujeito, da uhum, linguagem, da fala, que é quando ele coloca também que as forças pulsionais são mais poderosas que os interesses racionais. Então, nenhuma sociedade pode ser construída com base na renúncia à agressividade, que acho que é o que a gente está falando, né? Que ali atrás, ou ali no meiozinho dessa capa civilizatória, tem um bárbaro, né? sim. Tem uma tendência para destruição, para o conflito. É, mas então as únicas maneiras de passar desse estado de natureza para a cultura é através da linguagem, da fala e da lei. A vida, né, ela é o resultado de uma, de uma contradição, né? Sim, Até mesmo no sentido pulsional. sim, Né? Então, na realidade, a pulsão de vida agrega, 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 sim. mas a pulsão de morte tende para o descontínuo, tende para a Uhum, separação, tende para a ausência de tensão. sim. Então, a vida é por si só geradora de tensão. Uhum, E na realidade, o que acontece? Não há uma possibilidade de você formar uma identidade sim. sem que essa identidade ela esteja sedimentada, ela esteja organizada nos nossos corpos. Uhum, Né? Se a gente for lá no eu e o isso do Freud, aquela ideia de que o primeiro eu é essencialmente um eu corporal, sim. então essa dimensão continente que que são os nossos corpos Uhum, e que fazem dos nossos corpos instrumentos, né, de prazer, de também estabelecer com isso, de prazer e de sofrimento, uhum, isso vai fazer com que a questão singular ela seja pré-existente a toda a questão coletiva. uhum. Você organiza o coletivo para poder dar conta de suportar a sua individualidade. E não há resposta também numa dimensão assim, então cada indivíduo se tornaria essencialmente uma ilha, não, porque não há sujeito sem outro. Sim. Então, na realidade, essas questões elas são próprias desse nosso processo de construção, Uhum, tá? De uma construção de uma identidade que não se totaliza e que uhum. preserva essa dimensão do estranho. Tá? Sim. Então, aquilo que o Freud coloca no futuro de uma ilusão, de que de alguma maneira, né, em um dado momento a gente imagina até que a solução ele só vai ser possível no pós-morte, ou seja, não há solução para o nosso corpo vivo. Né? Entretanto, a nossa realidade é do nosso corpo vivo, é do Sim. nosso corpo presente. Né? Uhum, Então, você tem elementos que podem apaziguar isso, sim. mas né, é como analgésico, não vai resolver o problema. Pode Uhum, diminuir eventualmente a dor, sim. mas não vai ser uma solução Uhum, para esse problema. hum, Então, antes de uma dimensão social ampla, vem a dimensão do indivíduo. hum. E aí você não vai ter uma solução social que seja capaz de acomodar a todos Uhum, numa perfeita harmonia. Né? sim. Na realidade, é, a gente teria que pensar o seguinte: olha, as nossas construções são de diversos outros, Sim. elas são polifônicas,
elas contemplam uma diversidade enorme de discursos. E em momento nenhum isso será reduzido. Então, esses modelos que tentam dizer assim, não, a sociedade ela seria a solução para todos, você vai chegar a um momento onde todo prazer será regulado socialmente, todos estarão eternamente felizes, não existe dentro Sim, da nossa condição humana. sim. E me parece, a gente trazendo então um pouco para a atualidade, a gente vai indo e Uhum. voltando, né? Não tem como ser diferente, porque isso me chamou muita atenção e me parece que a gente, não sei se a gente está nesse momento especialmente de buscar e de militar por essa individualidade, por esse espaço do privado de uma forma muito garantida, nesse de que o que importa é o que eu quero, é o jeito que eu me amo, é como eu me vejo, é o que eu sou para mim e não para o outro, não importa o que o outro pensa. Não sei, tá me ocorrendo aqui agora, assim, eu lembrando de alguns discursos, algumas falas que a gente escuta, especialmente nas redes sociais. E algumas dicas, assim, algumas coachianas, de você que tem que se amar, você tem que saber quem você é para você e para o outro não importa. Não sei, e a busca de um espaço muito, ao mesmo tempo que é público demais, Uhum. publicizado e espetacularizado, né? Exposto demais, ao mesmo tempo, sei, nessa ilusão de que seja possível, assim, um espaço tão bem delimitado. Esse aqui é meu. É, nós estamos vivendo, né? Isso é próprio desse nosso tempo Tempo. aí do século XXI. Nós estamos vivendo um apogeu, não da Uhum. singularidade, mas de um Sim. discurso sobre Sim. a individualidade. E aí, na realidade, isso passa muitas vezes por um processo estranho de negação desse outro. Sim. Né? E a gente passa a ter muito essa construção em que você quer convencer as pessoas que ali está uma resposta, que ali É. está uma solução, e Uhum. formas idealizadas que você começa hoje a perceber que também começa a se esboçar um discurso Uhum. de que essa coisa tem pés de barro, né? Então você vê assim, olha, se construíram modelos que são modelos inalcançáveis em relação à questão da nossa realidade. Sim. Outro dia eu vi uma reportagem, era muito interessante, que virava para uma adolescente de 13, 14 anos, mostrava para ela uma mulher assim perfeita. Ela disse: Nossa, mas essa mulher é tudo. E a repórter fala assim: o problema é que ela foi criada por inteligência Ai, pois é. artificial, ou seja, o problema é que essa mulher não É. existe. Tá. Né? Então, você começa a ter um momento que as pessoas começam mesmo a se deparar com a condição de que esse discurso de que um se basta, de que há um Uhum. modelo, de que há um sucesso, Sim. infelizmente, né, o amor não é inflacionário. Então, essa questão de que é possível se amar a toda a humanidade como você mesmo, Sim. essa máxima cristã, Uhum. ela não tem como se realizar. Não quer dizer que a gente não tem que dar valor às questões humanistas. Sim. O próprio Freud fala isso. Né? A psicanálise não é uma resposta humanista ao mal-estar. Mas se a Uhum. psicanálise não fosse se preocupar com o homem, ela iria se preocupar com o quê? Né? Então, há que se ter cuidado com isso. Né? A psicanálise não se propõe como uma teoria que venha a ser uma resposta humanitária ao mal-estar, mas ela se preocupa essencialmente com a questão da humanização. Sim. Então, a gente tem que começar a perceber o resgate possível daquilo que é humanizável. Né? Sim. E acho que isso também hoje começa a ficar um pouco mais presente.
Então Uhum. já não é tão mais essa fala hedonista, já não é Sim, mais essa fala tão individualizada, mas das pessoas começarem a pensar assim: olha, o que que é sustentável? sim. Não é? Até em termos de mundo, né? A gente começa Uhum. a ver isso. Olha, se a gente obtém tudo aquilo que a gente precisa do mundo, eu posso acabar com o próprio mundo. A Então, gente está bem empenhado né? nisso, né? Então é necessário a gente começar a pensar assim: olha, o que que é sustentável que eu Sim. possa ter? Né? É. Qual que é o Ah, isso é campo de muito interessante, porque isso é sustentabilidade? tanto no aspecto, ou no âmbito psíquico, né? Se a gente pode Uhum, falar assim, e do indivíduo e do coletivo também, né? Pensar uhum, no que é possível em todas as esferas. Então, não é? que porção de felicidade é possível, Sim, né? Que porção de prazer é possível, não é? o quanto é possível É compartilhar. aquela questão, né? Quando um cliente, né? Quando alguém chega buscando uma análise, você não tem uma resposta de alterar as condições Sim. estruturais deles. Não vai fazer ele nascer de novo, É, você não vai fazer ele ter os pais que ele gostaria não. de ter, É, né? Você não curar vai o fazer, sintoma, né? Você não acabar com vai o sintoma. chegar à cura do sintoma. É. Não, né? Na realidade, assim, a saída de análise, ela propõe Uhum. isso assim: olha, diante disso tudo, Isso. né? Como é que eu me equilibro? Né? Como é que eu Uhum. me sustento? Uhum. Como é Entendi. que eu me escuto diante dessas diferentes vozes? Aham. Ai, excelente. Ah, então, quero voltar um pouquinho para a gente Claro. vir para a atualidade e tudo. Então, a gente tem algumas fontes de infelicidade. Nosso corpo, mundo externo e as relações com os outros, que a gente Uhum. acaba que se atendo mais a isso, porque é o que o Freud coloca lá, que talvez seja o ponto mais penoso, né? É onde a gente sofre mais, assim, ao mesmo tempo que se sente muito bem, muito amparado quando está num estado de apaixonamento, por outro lado, nunca se sente tão fragilizado, né? Diante do receio de perder aquele objeto. Então, essas relações são sempre muito delicadas, como a gente tem colocado aqui, muito complexas, né? Que envolve muitas fantasias, muitas representações, muitas. Começar pelo apaixonamento, né? Uhum, O apaixonamento pressupõe um sacrifício do eu, né? uhum, Por isso que toda paixão, se ela desencadear em amor, ela vai pressupor uma retomada desse sujeito, um sim, certo esvaziamento desse outro, né? sim. Porque para o apaixonado, o outro é o objeto perfeito, É. né? E aí E parece que se desaparece um pouco essas fronteiras, né? Então, eu e tu é, somos um, né? exatamente. E aí o que que a gente tem, né? Nós estamos hoje diante de uma estrutura Uhum, social que não aponta para nós hoje uma resposta, uhum, né? Porque nós deparamos com a diversidade. Então, sim, toda diversidade em termos de orientação, toda diversidade em termos de gênero é possível. Né? sim. Você não vai ter pontos que sejam âncoras que possam definir assim, não, a segurança está Uhum. aqui, o lugar está aqui, a solução está aqui. Sim, Né? Você lida o tempo todo com essa dimensão diante do transitório. sim. E isso faz com que necessariamente cresça uma angústia em busca de respostas. Uhum, Né? Então, eh, ao mesmo tempo, você se depara com todo um tipo de discurso que é repressor, que tenta uhum, conter tudo isso, que uhum, tenta impedir que tudo isso possa ter algum grau de realização. uhum, E aí os nossos corpos eles se tornam insuficientes sim. diante daquilo que é
a própria condição de natureza deles. Sim. E aí você passa a ter assim, olha, o corpo tem que ser reinventado, toda a insatisfação tá posta. Então, né, você vê no contemporâneo assim, a minha íris não é da cor que eu gostaria, né? Então, o mundo vai mudar para mim a partir do momento que eu vou mudar a cor da minha íris. E na realidade, assim, Não é tão simples. não é tão simples. Ainda Né? bem, né? Não é tão Ainda simples. bem, mas vai chegar um momento, né, em que tudo isso se retorna como alguma coisa assim, produzindo talvez uma angústia até muito maior, Sim. porque se depara que a resposta não não é estava essa. lá. Né? Não era nesse caminho, nessa dimensão da construção. A gente nunca teve tantos gadgets, a gente nunca teve tantas parafernálias para poder estar colocando sobre o nosso corpo. E isso é perfeito para o capitalismo, né? Não é esse objeto, então agora é esse. Agora o telefone é esse. E aí, ó, sem falar dos psicoativos, né? Dos medicamentos. E aí a gente se vê diante de uma coisa complicada. O Foucault tinha chamado a atenção para isso, né? Em que você começa a ter essencialmente imperativo da norma. Ou seja, você vai estabelecendo novas dimensões de normalidade, né? E se deixa de colocar perguntas, né? Porque assim, esse meu déficit de atenção foi exatamente o que me faz criativo, né? A Ritalina vai ser um inferno, porque na realidade ela vai contra a minha criatividade. Mas essas não são questões colocadas. Né? E por isso, né, nunca se buscou tanto a dimensão da ajuda dentro das práticas psicanalíticas, das práticas discursivas de uma forma geral, porque não é só a psicanálise, mas as pessoas têm buscado dentro das psicoterapias uma forma de poder construir uma outra posição. Né? E nunca as psicoterapias estiveram tão em alta como dentro do presente. E a proposta da psicanálise é muito diferente, né? Porque essa pela via da palavra, do discurso, não tem um protocolo, né, pré-estabelecido, não tem um ponto de partida para todo mundo e um de chegada igual também. Assim, a psicanálise costuma ser estrangeira, inclusive para os psicanalistas. Né? Então, de uma certa forma, a gente tenta conviver, né? A gente tenta a lidar com isso, mas o bom é que a psicanálise permanece inquietante. Né? Então, independente dessa questão do alcance, né? Da publicização, né? Talvez a psicanálise hoje já não tenha a mesma popularidade de 30 anos, mas ela permanece intensa, no sentido de poder dizer assim, olha, né, a possibilidade de construção está posta, o modelo está aqui colocado. O que é possível para a gente inventar? Né? O que é possível? O que as pessoas vão fazer dessa nossa fala aqui hoje? Né? Que seja uma possibilidade de parar, né, de pensar. Uma coisa que eu acho fantástica no podcast é que o tempo do podcast é um tempo que não pode ser colocado de uma maneira de síncope, não pode ser comprimido. Né? Você tem que escutar, e aí escutar permite que você viaje independente do que você esteja fazendo. É fantástico, é ótimo. Né? Você imagina alguém escutando esse podcast e fazendo uma caminhada. Olha que coisa agradável. É ótimo, ótimo. Eu adoro, me salva. Os podcasts me salvam. Lavando louça, cuidando de casa. É isso mesmo, na academia, é muito bom. Mas eu quero só abrir um parêntese, então, para falar assim, que a psicanálise, porque aqui é muita gente que escuta a gente, né? Vem pessoal de outras psicologias e tudo. Eu tenho o meu posicionamento, assim, que, não sei, para mim, de alguma forma, é muito claro. A gente tem até de conversar sobre isso durante as aulas, que
e acho que em outros lugares do mundo também a psicanálise não está num curso de psicologia, né? Para mim são objetos de estudo diferentes mesmo, mas eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Conhecer muita gente, e foi muito importante para mim o curso de psicologia e conhecer as abordagens diversas, né? E gosto muito de conversar com os colegas também, e aprendo muito com eles. Acho que tem lugar para todo mundo, cada um tem uma espécie de demanda, né? Um tipo de terapia não funciona para um, funciona para o outro, né? Eu acho que a gente está também nesse tempo que busca uma resposta mais direta, mais pronta, mais rápida. Então, talvez a psicanálise, acho que nunca foi para todo mundo, talvez não seja, mas não é. A gente não está aqui, talvez, valorando, assim, né? É uma questão de escolhas. Foi a minha escolha, a psicanálise é como um sintoma também, né? Como um ofício. Né, o fato da psicanálise não ser para todos, e de fato não é, não quer dizer que ela seja melhor ou pior para algum grupo. em termos de lógica de mercado. Sim. Acho que a grande virtude da psicanálise é dar conta de não ser absorvida pela lógica de mercado. Independente do processo de organização, até de contestação, né? Por exemplo, falando um pouco em Lacan, não tem como não lembrar, né? Mas o seminário do avesso surge numa época de contestação social e que tinha aquela coisa dos estudantes franceses querer um posicionamento de identificação, né? E Lacan poderia dizer assim, não, olha, o avesso é o espaço, é o plano onde os pontos se amarram, e por isso torna possível você interpretar um dado discurso. Sim. Mas ele não vai ser fácil. Né? Então, a psicanálise ela vai ser sempre estrangeira dentro desse sentido. Quanto à questão de espaço, disputa de mercado, essas questões todas, isso é mais próprio das pessoas, é mais próprio das questões das profissões. Né? O bom é que a psicanálise permite que a gente possa falar disso, né? Chamar a atenção de dizer assim, olha, né? Peraí, você que está nesse momento aí, que você está pensando que sua vida não está do jeito que você gostaria que fosse, leva a sério. Né? Leva a sério essa insatisfação, leva a sério isso, e veja o que você pode transformar. Né, só que para isso você tem que se aproximar dessa angústia, né? Você vai ter que sentar aqui com ela e não dá para simplesmente você vai ter que tamponar. dialogar com essa angústia. Você vai ter que conviver com aquilo que te causa incômodo. Mas e por outro lado, ou junto disso, por outro lado não, concomitantemente, vai descobrir que isso move também. Sim. Não é fácil, não é sem sofrimento, mas eu costumo falar assim, difícil já está. O sintoma já não está funcionando, difícil já está. Né? Então, vamos encarar um outro difícil aí que pode te ajudar a atravessar isso, né? E parar de repetir, né? Vamos elaborar isso aí para parar de repetir. Essa questão, né? Você não vai encontrar na psicanálise uma proposta de uma saída para uma euforia. Né? Você não vai encontrar na psicanálise uma proposta de saída de todo prazer. Né? Pelo contrário. Né? Você vai estar sempre lidando com essa questão de um mau funcionamento, mas isso não é inviabilidade. Né? Isso não é alguma coisa que venha nos conformar na condição de não fazer. Né? Eu acho que uma questão que fica do pensamento psicanalítico, do mal-estar, uma distância enorme entre impossibilidade e impotência. A impossibilidade ela é criativa. A impotência, aí sim, ela é conformista. Então, a psicanálise não é ela não propõe qualquer tipo de conformismo que seja. Ótimo. Olha que interessante, João. Eu coloquei a gente pensando assim no princípio da realidade, do que a gente está falando aqui, né? Nem toda felicidade
O todo não vai ser possível. E a gente pensou aqui nas fontes de infelicidade, fontes de sofrimento, que são muitas. Né? Então, o Freud coloca lá que, diante disso, a gente se acostuma a fazer ali umas concessões e uma moderação ali dessa reivindicação, né, pela felicidade. Então, o que é que dá para ser feito? Aí eu coloquei essa questão lá no Instagram, uma enquetezinha. Eu não vi quantas pessoas responderam, eu não sabia que dava para ver, que apareceu lá para mim uma porcentagem. Mas evitar o sofrimento ou evitar o desprazer ou buscar o prazer? O que está em primeiro plano? E 64% do pessoal que votou opta por evitar o desprazer. E eu achei que isso vai bem em conformidade mesmo com o que está no texto, né? Que a gente... Mas eu achei tão interessante isso, que tem uma coisa, uma defesa também, assim, né? Um não se jogar demais, né? Eu quero me proteger aqui de alguma forma, ou talvez, assim, só de evitar o desprazer eu já estou no lucro. Já é alguma coisa. Acho que a grande questão, né, da gente pensar a psicanálise, pensar possíveis saídas é essa, ou seja, não é conformista, não é pelo campo da impotência, não é pela questão do pessimismo. Né? Então, na realidade, existem formas válidas que podem ser prazerosas. Existe uma solução que possa apresentar uma condição de prazer. O problema ou as questões é você lidar com o que isso significa em termos de você pensar da sua relação com o mundo. Porque você não vai ter uma saída tipo assim, eu vou construir um modelo onde eu só tenha prazer, mas eu esteja sozinho. Não tem como. Essa saída ela não é possível. Não é possível. Né? De alguma maneira, para que você possa estar numa condição de sujeito, você vai estar em algum grau em comércio com o outro. Então, a partir do momento que você vai ter que lidar com esse outro, então você vai ter que construir a dimensão daquilo que é da ordem do prazer. Né? Seja ele da dimensão da corporalidade, né? Então, assim, você imagina que, de alguma forma, você constrói as suas relações de prazer com o outro no sentido de dizer o que é prazeroso e o que não é. Quando você define algo que não é prazeroso a você para o outro, você está estabelecendo um campo de interdição para esse outro. Né? Então, não existe nada mais perverso do que esse outro que fale assim, não, pode ser desprazeroso para você, mas se é prazeroso para mim, está valendo. Não, na realidade, para que você construa o prazer, você vai ter que construir nessa relação dessa dimensão com o outro, porque não é a dimensão da solidão que vai, né? O prazer, esse curto-circuito, o prazer que é só o meu, só interessa o meu, apenas o meu está em jogo, nós vamos esbarrar no campo da perversão. Né? E o campo da perversão não tem saída da construção social, porque em algum momento ele desconstrói o social. Né? Em algum momento você vai dizer assim, olha, é só o meu que interessa, então você vai estar expondo esse outro a uma violência radical. Né? Então, na realidade, a construção do prazer é possível, que as pessoas possam ser mais felizes, mas que elas aprendam a construir isso, porque não é algo que está pronto. E até essa construção tem um preço, né? Bancar ali também, né? Nessa busca. Tem perdas, mas é uma construção possível. É possível. Não é uma construção possível. Então, na realidade, assim, olha, o prazer é uma construção possível, né? Mas ela só vai ser possível diante de eu reconhecer essa interdição minha em relação à dimensão do outro. Senão, aí o caminho se abre a condição da perversão, aquela coisa, não, eu vou obter todo o meu gozo possível destruindo o corpo do outro. Né? Aí não há saída social possível. Não é possível,
Tá. João, então, trazendo mais um pouco, que a gente já foi, voltou, mas Uhum. trazendo mais um pouco para esse mal-estar na atualidade, como que ele se apresenta hoje? Você acha que tem alguma diferença, assim, do tempo Tem. do Freud para agora? A gente está buscando Total, outros caminhos. Se lá a gente total, abria mão de um pouco da felicidade, da total. Olha, liberdade pela segurança. você tem um pai lá atrás, né? Sim, Que é desse pai, senhor de toda a lei sim, que já não todo. se sustenta mais, É, né? Você tem uma sociedade que criou N possibilidades de outros mecanismos, de outras formas, de outras relações, né? uhum, O tempo hoje é um tempo diferente. sim, Você imagina em 1930, para se fazer uma viagem de 400 quilômetros, levava-se uhum. dias. É, Né? é, Então, o mundo se encurtou, a sim, comunicação hoje é alguma coisa muito mais plena. Então, toda essa redescrição do cenário social sim, necessariamente também vai redescrever as formas de mal-estar. uhum, E o problema que eu vejo muito é que hoje, assim, o nosso mal-estar está muito sustentado na ordem do não funciona. Então, assim, eu não estou bem porque isso aqui não está funcionando. uhum. E aí a É solução sempre para o. fora? É isso? É, ou seja, ah, eu não sou feliz porque o meu emprego Tá não está fora me de mim, né? gratificando. Tá. É. Então, assim, ó, Uhum. não funciona aqui. Aí você. Só que a lógica do não funciona é você tentar o quê? Consertar, para poder passar É, a funcionar, é. né? E, na realidade, isso acaba não respondendo. Então, na realidade, a gente talvez tenha que redescobrir o mundo em partes disfuncionais, né? E a gente vê exemplos disso, né? Quanto que a gente vê, por exemplo, da dimensão de pessoas, por exemplo, com deficiência física que são felizes. Sim, Não é? Então, assim, a deficiência não vira mais sinônimo sim. de uma disfuncionalidade que tenha que implicar Uhum. em termos aí de infelicidade. Sim. Então, é desconectar um pouco disso, né? Uhum. O nosso tempo hoje ele é muito funcional. O nosso tempo Sim. hoje, a cronologia do nosso tempo É, é muito linear. sim. Então, talvez a gente tenha que aprender um pouco exatamente essas coisas que causam uma descontinuidade. Sim. Né? E parece, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui no podcast. Uma vez foi uma psicanalista, Carolina Nassau, que veio falar no Setembro Amarelo, né, sobre Uhum. suicídio, abordando a questão do adolescente. E ela coloca isso que dessa supressão do tempo de compreender, né? Mas não é, acho que definitivamente não é uma questão só do adolescente, né? A Não, gente não é suprimiu só. O essa adolescente vive isso com muito mais é, intensidade, porque ele tá revisitando as suas formas identitárias, uhum, né? E muitas vezes ele observa ou ele vive essa questão de que não tem apoio. Né? sim, Literalmente, ele não tem onde se não tem sustentar. borda. Essas referências, elas às vezes ficam frágeis de Sim. poderem ser passadas para eles. Uhum. Então, mas não é só o É, adolescente, quando você fala, a gente já não afeta, tem mais essa referência, esses afeta, parâmetros, essas bordas tão bem afeta todos delimitadas. nós, né? É, Afeta todos nós. Então, o uhum, mal-estar contemporâneo tem muito a ver com isso, sim, né? Ele sim, tá posto aí. Agora, é, a gente tem que construir, né, é, saídas possíveis. é, A gente tem visto intensificação de conflitos, uhum, né? Então, hoje, todos os conflitos eles são globais. sim, Aconteçam em Israel, é, na África, uhum, na Ucrânia. Na realidade, você tem um conjunto de conflitos globais em que às vezes é difícil você identificar conjunto de interesses, né, que sim, estão aí dando sustentação. Você tem muita questão aí
de uma recusa, né, de uma dimensão de não lidar com a questão do estrangeiro, do diferente, Sim. né? Então, tudo isso mostra para nós esse contorno do mal-estar, né? Uhum. Ou seja, é nesse lugar que a gente está, de repente, tendo que construir saídas, ou urge para nós a construção de saídas que sejam diferentes. Tá. Sim. Aí a gente vai precisar desse tempo de compreender. Aí a Não gente dá para precisa fazer do isso tempo de pulando do compreender, instante de senão a ver gente para a fica conclusão, né? repete, 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 repete. repete, É. e até o É. momento que não tem mais como repetir. Uhum. É. Você falou aqui já, e tinha falado comigo anteriormente também, sobre essa questão da exclusão do outro. Acho que a gente Uhum. podia falar um pouco mais sobre isso, e desse, que é tão atual, né, dessa forma que foi colocada aqui, das relações. Há uma questão, né, que assim, é quando você se observa, né, como estrangeiro e que você sente destinado a você toda uma agressividade Uhum. apenas pela sua condição, né, de ser estrangeiro, é tipo assim, eu não suporto o outro que seja não igual. Eu não Sim. suporto esse outro que não seja idêntico. Uhum. E aí a gente vê muito isso, né? Porque na realidade, quando se foi dando voz aos diferentes grupos, você foi também criando a possibilidade para que as pessoas possam expressar aquilo que elas gostam, aquilo que elas não Uhum. gostam, é aquilo que elas fazem, aquilo que elas validam, aquilo que elas não Sim. validam. E aí você começa a ter um movimento que é exatamente esse sentido, ou seja, é muito difícil lidar com isso. Uhum. Então, se é muito difícil lidar com isso, você não deve existir. Aí você Uhum. vira com uma coisa mais ou menos assim, ó, é, eu respeito a diversidade religiosa porque eu quero ter segurança da minha religião. Sim. Mas quando a sua religião é por demais diferente da minha, eu quero que você não exista. Sim. Né? E isso se faz em diferentes práticas. Com Aí você certeza. vê o discurso da intolerância. Uhum. Né? Então, esse espaço de exclusão do outro é essencialmente o espaço da intolerância. Intolerância religiosa, Uhum. intolerância à mulher, Sim. intolerância aos que não têm uma orientação sexual hétero, que não tem uma organização cisgênero. Uhum. Então, assim, você começa a ver que, na realidade, o que fundamenta essa intolerância é eu não querer me haver com esse outro. Eu não querer Uhum. que esse outro exista aí para poder me mostrar uma possibilidade diferente daquilo que eu legitimo. Uhum. Então, só tem valor aquilo que eu possa legitimar. Sim. Né? E o resultado disso é radicalismo, o resultado disso é autoritarismo. Uhum. Consequentemente, o resultado disso é destruição do outro. Sim. Né? E aí você começa a ver o quanto que a saída se produz pela via da agressividade, pela Uhum. destruição, né? Seja esse outro uma comunidade, Sim. né? Uma etnia, É. seja esse outro aquele que convive com você lá no seu dia a dia. Uhum. Né? Agora, tenho uma pergunta aqui para mim, que é assim, por que tanta dificuldade que a gente tem de lidar com o diferente? Ele ameaça em que grau, né? Será que ele ameaça Ele ameaça esse- a sua identidade que não é sólida. Sim, ele Né? confronta, ele denuncia isso, né? E denuncia. Denuncia que... Né? Essa questão, né? A gente, eu Muito bom. costumo dizer assim, olha, quanto que a gente atribui aos loucos, né, É, aquilo que é o nosso ato agressivo. sim, Né? Quantas vezes é. a pessoa
matou, a pessoa cometeu um crime, Uhum. mas é louco, É né? louco. É. Não, ó, fez Psicopata. isso, que é psicopata, né? É. Então, assim, e de repente você não consegue, né? O que ameaça isso tudo é porque isso existe como possibilidade, É. né? E você vai ter que conviver com essa dimensão Sim. sua de não ser só bom, de não ser só, É ótimo. né? De ter só É. pensamentos lindos, É. maravilhosos, né? Enfim, É muito né? interessante, porque isso a gente pode trazer para o processo de análise também, né? Sim. Que a gente chega ali para esse processo alecrim dourado, né? Uhum. Vítima do mundo. Todo mundo é ruim, todo mundo me ataca de todos os lados. Sempre está fora de mim, né? A questão está fora de E mim. Há um momento mesmo, que a gente vai se aproximando e se implicando ali nesse processo, né? E falando, e eu nisso tudo, e nessa mesmo com o desorganização aqui? analista, né? No momento É, que o analista tem que dar conta de poder suportar e sim, interpretar naquilo que é possível, a transferência é negativa. é, Não é? Porque chega um momento em que a dissolução é necessária. é, sim, Então, na realidade, assim, olha, né, o analista ele tem que estar pronto para isso. Você está é, lá de empréstimo, né? é. Então, assim, Ótimo. empréstimo para amor é ótimo, mas você também tem que se emprestar ao ódio, você Tem. também se empresta à questão da agressividade, Uhum, né? E é isso que é possibilidade de você lidar com isso, né? É sim, necessário, a gente não pode fechar a escuta ao estranho, sim, né? A gente não pode fechar a escuta aquilo que nos fala a partir de um lugar que vai nos causar é, exatamente esse ponto. Você fala assim, peraí, né? O que é uhum, isso? Né? é, Que está sendo dito aí? uhum. Escutar essa outra cena, né, que eu comecei Exato, falando, como, dessa exato. sensibilidade, não sei como é que a gente vai chamar, dessa mágica, Exato, essa mágica, né? né? Exato. Que foi que eu tive essa experiência com você, né, que foi de escutar se a gente amplia, é uma outra cena Uhum, mesmo, né? Tô falando, a gente está falando de uma outra coisa, que não essa meramente aparente aqui, né? uhum. Isso é muito bonito, muito apaixonante mesmo, né? João, então eu preciso fechar. Sem concluir, né? Por Uhum, favor. Eu gosto de repetir aqui aquela frase, né? É um jornalista, acho que ele é francês, né? Que fala que a resposta é a infelicidade da pergunta, né? uhum, Então, eu tive muita dificuldade no início do meu contato com a psicanálise, que foi de lidar com esse não saber, né? Ou com esse outro saber, com essa outra cena, como a gente está falando de outra coisa, não é com esse cronológico, né? Então, mas é fantástico. Isso realmente abre um outro mundo, né? Abre outras possibilidades todas. Então, eu acho isso muito fantástico. E acho legal a gente poder estar trazendo isso aqui e fazendo esse convite, né? uhum. Para a fala, para a linguagem, para a escuta, como você falou tanto E aqui, que bom, né, que você né? mantém esse espaço que você criou e mantém esse espaço aberto. Esse espaço está me ajudando também, essas conversas. Eu banco, né? Eu falo que o preço que eu banco aqui é o da exposição, que não é nada Uhum. simples, mas é muito desejo pela conversa. Isso aí. Tá bem pago, tá barato. Obrigada. Olha, eu trouxe aqui Obrigado. para a gente umas citações também, que Ah, está aqui, ó, Freud e Kotiano também, uhum, para quem fala que Freud não dá dicas. Eu tô brincando. É só, eu acho que sintetiza um pouco do que você repetiu muito para a gente aqui. Que bom, que é trazer uhum, a esperança também, sabe? Algo uhum, pode ser feito, né? Não é pessimista, uhum, porque não sei, talvez num primeiro olhar ou num olhar mais rápido, assim, pode parecer que a psicanálise tire todas as ilusões, né? Desfaça as possibilidades por aí, mas não, talvez seja, né? Desfaz a ilusão, mas também vamos construir depois desse véu rasgado, né? O que uhum. que dá para fazer com isso? Sei qualquer que você pode me corrigir, não sei se eu consegui expressar bem, Não, mas mas é isso mesmo. eu acho que é por aí, não é? Uhum, é Tem isso algo mesmo. que não precisa jogar tudo fora, porque algo Não. derramou, não precisa jogar tudo fora, né? Então lá o Freud coloca assim:
O programa de tornar-se feliz, que o princípio do prazer nos impõe, não pode ser realizado. Contudo, não devemos, na verdade, não podemos abandonar nossos esforços de aproximá-lo da consecução de uma maneira ou de outra. Acho que você repetiu isso aqui algumas vezes para a gente, né? E também você falou que não há uma regra de ouro. Cada homem tem que descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. Né? Isso é muito bonito. É cada um construir e inventar o seu caminho. E o Kotiano está aqui. Talvez a sabedoria popular nos aconselhe a não buscar a totalidade da nossa satisfação numa só aspiração. Não sei, vamos nos permitir, né? Alguma abertura aí. E o mundo está aí, né? Está aí. Tá aí. O mundo está aí. E a gente não precisa se fechar ao passo a passo, né? Que a gente tem visto tanto e a gente é bombardeando, assim, você é bombardeado com essas propostas. A questão da ilusão, o problema não é a ilusão, mas se você constrói na ilusão um objeto sólido. Sim. Né? Não há problema no virtual. Sim. O problema é que você, às vezes, toma o virtual como se real fosse. E o virtual não é o real. Então, na realidade, isso nos abre a possibilidade por onde você começou, de ser estrangeiro. Sim. Né? De ser estrangeiro na nossa própria casa. De ser estrangeiro no nosso próprio corpo. Por mais anos que nós tenhamos, né? E cada ano que a gente tenha um ano de convivência com o nosso corpo, ele sempre se mostra como um espaço a ser revisitado e a ser descoberto. Né? Então, é isso, né? É manter essa capacidade de ser estrangeiro. Sim. Né? Ai, que ótimo. Bom. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Ai, João, muito obrigada. Obrigada mesmo. Você. Um grande prazer. Espero que você volte outras vezes, para a gente continuar, porque tem conversa aí, né? Claro, vai ser sempre bom. Ai, tá? que bom, obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Está aqui o nosso programa, primeiro episódio dessa segunda temporada. E a gente segue aí nessa conversa. Obrigada, até a próxima.